Vamos começar as resoluções de questões, habeas datas e competência na área municipal. Hoje estou aqui com o Paulo. Quer falar algo, Paulo? Bom dia, pessoal. Nós estamos aí mais uma vez. Boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você vai ver esse vídeo aqui, conforme sua disponibilidade para estudos aí. E nós agora vamos passar para a resolução de questões. A gente resolve as questões da matéria estudada no dia anterior com a finalidade de fixar melhor o conteúdo. Muito bom. Também estamos com o Carlos, que ficou tímido e resolveu sair para não dar um ok para vocês. Brincadeira. Foi ele buscar uma água, né? Qualquer coisa. Então, a gente já está na tela. Quem quiser fazer com a gente é o que concurso. Quem quiser só acompanhar por aqui, dá pause e pensa no qual que é a resposta. É importante isso. Disciplina constitucional, assunto, organização do Estado, habeas datas, banco FGV. A gente não coloca provas específicas, deixa nível superior para tentar buscar a tendência da FGV. Você vê muita questão repetida em concurso diferente. Em concurso que não é da magistratura, você vê questão da magistratura. Em concurso que está na magistratura, você vê em outra prova da magistratura na FGV, algo recorrente. A gente tira as vezes anuladas e desatualizadas. Lembrando, quem segue aqui com a gente, já deixa na confiança o joinha, compartilha. Quem não segue a gente, está querendo ver, vê até o final, vê se a gente agregou alguma coisa na sua vida, se te ajudou de alguma forma. Se ajudou, deixa um joinha. E vamos começar. Então, determinada força política do Estado Alfa almejava que a região sudeste de seu território fosse desmembrada para formar um território federal, o que contava em considerável adesão de parte da população de Alfa, e era duramente criticada por outra parte. Ao consultar o especialista em relação à conformidade constitucional desse objeto, foi corretamente esclarecida. Apesar de o território não integrar a federação, não há óbice constitucional à realização do objeto almejado. B. Na medida em que Alfa terá parte de sua autonomia política restringida, é vedada a realização do objetivo almejado. C. É possível a realização desse objeto, mas será necessária a aprovação da população diretamente interessada e a edição de lei ordinária federal. Não, aqui precisa ser uma lei complementar. A lei ordinária municipal. D. É possível a realização desse objeto, mas será necessária a confluência de lei estadual e federal, considerando que parte do território alfa será absorvido pela União. E. É possível a realização desse objeto, mas será necessária a aprovação da população diretamente interessada, mediante referendo e do Congresso Nacional por lei complementar. Parece-se aí. Eu fico com a letra E até agora. Parece ser. Porque aqui ele está querendo falar sobre o Estado Alfa, ele quer a região sudeste fosse desmembrado para formar um território federal novo. Então, aqui vai precisar de um referendo, depois vai precisar do Congresso Nacional aprovar o referendo e precisa de uma lei complementar. Então, parece aí. Marcelo, eu já ia falar isso. Eu já ia falar isso porque referendo não é. Porque referendo ele vai depois, ele faz a consulta pública e depois... É plebiscito, né? É plebiscito, é antes. Plebiscito. Plebiscito, é isso aí. Muito bom, olha só a pegadinha, né? Um detalhezinho lá na alternativa. Embora territórios federais integrem a federação como entes autônomos, não há impedimento constitucional para a criação do território federal a partir do desmembramento do Estado, desde que sejam observados os requisitos do artigo 18.3 da Constituição de 88. Portanto, a alternativa A está correta, ao afirmar que não há óbice constitucional a realização de objetivo almejado. A gente tem que sempre parar. Fica aqui a Essa lição, questão, né? Pegou muita gente. Pela estatística aqui, a quantidade de acertos foi só 24%. 76% das pessoas que resolveram essa questão erraram. Vamos lá. O que a gente precisa de ter em mente aqui é que essa questão ela é recorrente em prova, em algumas provas, por incrível que pareça, e sempre eles vão trocar nessa questão.
para ficar bem claro. Quando o Estado quiser incorporar entre si, o Estado quiser subdividir-se ou desmembrar, está falando de Estado, para se anexar um outro, ou formar novos estados ou território federal, são 2 requisitos. Na verdade, são 3 requisitos. Primeiro requisito, tem que ter aprovação da população interessada. Segundo, tem que ser por plebiscito. E terceiro, então, a PP, população interessada, plebiscito. E PPL, lembrar de PPL. Plebiscito, população interessada e lei complementar. Porque eles vão colocar na prova que é lei ordinária, vão colocar igual colocaram que é referendo, vão colocar que não precisa de aprovação. Eu lembro que teve uma situação, que eu não me lembro, parece que o Rio Grande do Sul, na época, queria desmembrar o Estado lá, não sei se é Estado em outro Estado, alguma coisa nesse sentido. Faz tempo isso. E não foi aprovado. Isso tem que ser feito por lei complementar. Por que lei complementar? A lei complementar é mais rígida para ser aprovada. Demanda um quórum um quórum absoluto, né, para aprovação, não é isso mesmo? Maioria absoluta. A lei ordinária, apesar dela ser equiparada à lei complementar, o quórum dela para aprovação ela é mais branda. Ela não é de maioria absoluta como a lei complementar. Acho que a diferença de uma para outra é só essa. E outra coisa, a lei complementar também, normalmente ela vai estar descrita ali na Constituição, quando ela vai ser usada. O que a Constituição for omissa, pode-se usar a lei ordinária, no caso. Vamos para 2. João não foi admitido em um programa assistencial do município Alfa, pois, considerando as informações constantes do cadastro municipal, ele não preencheria os requisitos exigidos para figurar como beneficiário do referido programa. E, resignado, João requereu ao órgão competente de Alfa o acesso às suas informações pessoais, o que lhe foi negado, sob o argumento que seriam informações sensíveis, não podendo ser publicitadas sem prévia autorização judicial. Apesar de ser manejado o recurso administrativo cabível, João não logrou êxito em alterar esse entendimento. À luz da sistemática, é correto afirmar que a negativa de acesso em razão dos motivos indicados, somente pode ser objeto de ação civil pública ajuizado pelo MP. Não é tão restritiva. B, foi correta, sendo sucessivo de impugnação, considerando o caráter de proteção dos dados pessoais. C, pode ser superada com habeas datas, o que decorre do caráter pessoal da informação que João pretende ter acesso. Parece ser essa. Em relação a ele, pode, né? Sim. D, pode ser superada com o uso de MS. Então, o MS é residual, é só quando não cabe habeas datas e habeas corpus. Nesse caso, cabe habeas data. Então, não pode ser mandado de segurança. C, somente será tida como correto, logo, insuscetível de impugnação se o caráter sensível da informação tiver sido reconhecido pela legislação municipal. A lei de caráter sensível vem da Lei de Proteção Geral dos Dados, né? E ela, normalmente, é aqueles dados principais da vida de uma pessoa, sobre a sua saúde, sobre a sua orientação sexual, sobre os seus familiares, essas coisas. Então, me parece que está errado aqui, sendo a letra C. É isso aí? Fico com a C também. Com a C também, é isso aí. 3. O município Alfa surgiu a partir do desmembramento do município Beta, estando ambos situados no território do estado Sigma. Como o referido desmembramento foi realizado no ano 2006, sem que a população interessada fosse consultada, ou mesmo que houvesse lei complementar federal dispondo sobre o período em que essa forma de mobilidade intrínseca da federação seria admitida, um contribuinte que residia no território de Alfa sustentou que esse ente federativo não teria legitimidade para a cobrança do imposto predial e territorial urbano sobre o seu imóvel. Considerado os balizamentos estabelecidos pela Constituição, é correto afirmar que eventual vício ocorrido do desmembramento de Alfa foram convalidados pela Emenda Constitucional 57. B. A Emenda Constitucional 57 não convalidou o vício da ausência de consulta à população interessada. C. A época do surgimento de Alfa não era exigida a lei complementar.
sobre a temática nem a realização de consulta à população interessada. D. À época do surgimento de Alfa, não era exigida lei complementar sobre a temática, mas deveria ter sido realizado consulta à população interessada. E a ausência de consulta à população interessada foi convalidada pelo decurso do tempo, sendo exigida apenas a juridicidade formal, que decorre da lei complementar estadual autorizada o desmembramento. Esse caso é interessante. É bem interessante porque aconteceu no Brasil realmente. Teve a criação de alguns municípios sem a realização dessa lei complementar, que até hoje não veio. E o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, ela convalidou vícios de inconstitucionalidade. Então, a gente teve uma constitucionalidade superveniente, é a única exceção. Você não pode pegar uma lei que era inconstitucional e tornar ela constitucional com a mudança por uma emenda constitucional. Então, tem uma lei que nasceu inconstitucional, ela tem vício cognitivo e ela fica até o final da vida dela. Ela não torna constitucional com a mudança, com a alteração da Constituição. Agora, nesse caso, por interesse público, foi convalidado. Então, creio que há. Sim. Isso aí aconteceu nos municípios da Bahia. Sim. Inclusive, um deles foi o do filho do Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, município muito rico lá. Mas a resposta não é a letra A. Não é A? Não é. Então, vamos ver. A resposta é a letra B. Letra B. Então, ele manteve, ele falou que para ter validade precisou do vício. Precisou do vício, não, desculpa, precisou da consulta da população interessada que estava na Constituição, mas não precisou da lei complementar, que a partir de então passou a ser exigência. Então, para ter novos municípios, é necessário a consulta à população, mas sim, a exigência da lei complementar era dispensada. Mas o raciocínio foi esse, era isso aí, que o Marcelo bem lembrou. A gente não pegou esse detalhe da consulta à população interessada que não poderia ser dispensada, que foi o caso específico da questão aqui que chamou esse detalhe aqui. Então, tem que colocar mais esse. A 4 está feita para mim, para vocês está feita? Para mim está feita também. A 4 para mim também está feita. Vamos para a quinta. Então, acrescentar aquelas informações, a necessidade de cumprir o requisito constitucional do plebiscito. Então, vamos lá. O município Delta está analisando a viabilidade de conferir isenção no pagamento das tarifas de serviço público para a população mais carente da localidade, os quais foram objeto de delegação por meio de concessão, mediante o devido processamento licitatório, razão pela qual estão sendo igualmente explorados mecanismos para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando as questões atinentes à competência e que os serviços públicos a serem objeto do aludido benefício são saneamento básico de energia e gás canalizado, é correto afirmar que está no âmbito da atribuição do município Delta para fim de viabilizar tal isenção, a prestação. O gás é do Estado, a energia é da União, saneamento básico é do município. Então, é o município, é o saneamento. Letra D. D, apenas o saneamento. Isso cai demais, viu? A competência de cada um, ou qual que é bem de cada um. É importante saber de cor, igual o Marcelo falou aí. O gás é da União. Gás é do Estado. Gás é do Estado, né? É. Aí, ó, tá vendo? Eu não sei de cor, não. Repete aí para nós, então, Marcelo. Gás é do Estado. Energia elétrica, União. E água, saneamento básico, Estado. Município. Bom, obrigado. Imagina. Essa do gás cai muito em prova. Eles falam que o gás é do município, o gás é da União, eles querem confundir. 25, parágrafo 2º da Constituição. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Diante do exposto, é correto afirmar que a. O controle externo da Câmara Municipal será exercido sempre com auxílio do Tribunal de Contas do respectivo município,
Não. Não. O município, antigamente, ele podia ter. Hoje, a Constituição veda o Tribunal de Contas do município e só manteve os que foram criados. Então, você não pode criar novo Tribunal de Conta do município, mas dentro do Tribunal de Conta do Estado, tem o Tribunal de Conta dos municípios, e esse que vai fazer a fiscalização junto com a Câmara no controle externo. B. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, vinculado aos membros da Câmara. Vincula os membros, não vincula. Não vincula, eu li errado. C. As decisões do Tribunal de Conta que resulta em imputação de débito ou multa não terão eficácia de título executivo. Terão. Eficácia. As contas dos municípios ficarão durante 5 dias anualmente à disposição. É mais que 5 dias. Se eu não me engano, é 30 ou 60. É 30 ou 60. Eu também não sei essa não. Se é 30 ou 60. Mas eu acho que são 60. É vedada a criação de tribunais, conselho ou órgão de contas municipais. Essa aqui. Vamos ver só esses prazos, para a gente não errar no prova, quando vier. É 30 ou 60? Eu acho que é 60. Mas São vamos ver. 60 dias. São 60 mesmo. As contas ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade. Importante saber que letra de lei, né, tem algumas provas, por exemplo, a prova da Consulplan, prova da CESP, apesar que a gente está fazendo de prova da FGV, mas ela também não deixou de cobrar o prazo. Ela mudou o prazo aqui. Se você souber o prazo, automaticamente você já mata que a letra D estava errada. Hoje tem uma dificuldade a mais, porque senão só tem que saber o prazo, como tem que saber se é em dias úteis ou não. Virou uma salada, né? Mas aqui são 60 dias. Sétimo, Ana, servidora aposentada do município Alfa, solicitou à autoridade competente que fossem fornecidas informações relativas à sua pessoa, constante do respectivo assentamentos funcionais. Ao preencher o respectivo formulário, informou no campo da justificativa que o motivo era pessoal, sem especificá-lo. Sua solicitação, no entanto, foi negada em decisão escrita, situação que permaneceu inalterada, mesmo após a interposição de recurso administrativo cabível. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a. O acesso à informação somente deveria ser assegurado se Ana tivesse declinado a razão pelo qual desejava conhecê-los. Não, né? Não tem que declinar o motivo. Tem que declinar nada. B. Como o vínculo funcional foi dissolvido com a aposentadoria, as informações são sigilosas, sendo correta a negativa. A regra é publicidade. Isso tem que estar na cabeça. A regra sempre é publicidade. O sigilo é sempre excepcional. No Brasil existe muito sigilo que é posto de forma indevida. A regra é sempre a publicidade. C. As informações deveriam ter sido fornecidas à Ana, sendo possível a impetração de habeas data, ação no qual há gratuidade. É verdade, há gratuidade e cabe habeas datas. D. O acesso à informação pressupunha prévia autorização judicial, considerando estar integrado em banco de dados público, logo a negativa foi incorreta. Não. Se é público, não precisa da intervenção judicial. Isso. Como negativa de acesso à informação está demonstrada em decisão escrita, sendo violado o direito líquido e certo, olha, sempre querem colocar o MS. Se lembrar que o MS é residual, é só quando não cabe HC e HD, já descarta S e fica com a C. A resposta correta é a letra C. Essa aqui vocês resolveram? Está resolvida para mim, mas está errado também aqui. Para mim está resolvida, tá resolvida, mas está correta aqui. Mas vamos fazer. Se tem divergência, tem que ser feita de novo. Após ampla mobilidade popular, visando a contenção de gasto público e o zelo pela moralidade administrativa, foram iniciados debates no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Sigma para apresentação de proposta de emenda constitucional que iria dispor sobre as leis orgânicas dos municípios situados no território de Sigma. Devem estatuir 1. O número máximo de secretaria do Poder Executivo. 2. A remuneração máxima do cargo do Poder Executivo. 3. Os balizamentos a serem observados para práticas e atos discricionários.
Considerando as 3 temáticas, é correto afirmar que a Constituição estadual. Então, a Constituição estadual está falando sobre o Estado Sigma, proposta de emenda que irá dispor que as leis orgânicas do município situado no território devem estatuir. Então, o município deve ter na lei orgânica o número máximo Secretaria do Poder Executivo. Ele não pode fazer isso. Remuneração máxima dos cargos também não pode. É uma Constituição estadual limitando o que a lei orgânica pode tratar. Pode Agora, limitar nunca. É nenhuma. Balizamentos a serem observados para a prática de ato discricionário. Vamos lá. Considerando as 3 temáticas, é correto afirmar que a Constituição estadual pode dispor sobre todas? Eu acho que não. Não pode dispor sobre nenhuma. Não pode dispor apenas sobre a 2. Dispor apenas sobre a 1 e 3. Essa, para mim, está fora. Pode dispor apenas sobre a 1 e 2. Para mim, é a letra B. Ela não poderia dispor sobre remuneração máxima do cargo do Poder Executivo, não? Porque quem define o salário do prefeito é a Câmara Municipal. E no âmbito dos deputados estaduais seria a Assembleia Legislativa mesmo, não? Não, o detalhe aí é a Constituição estadual limitando o que a lei orgânica municipal pode tratar. Não é isso. Não... E quem define o salário máximo foi a Constituição Federal no 37, né? E lá eles colocam qual que é o limite máximo municipal, qual é o limite máximo estadual e qual é o limite máximo federal. E qual é o limite máximo total, que é o STF. Então não pode expor sobre nenhuma, então, pelo que o Paulo falou aí. Nem está anotado aqui, mas ontem no vídeo de ontem, vocês vão ver que tem um comentário sobre isso, falando que a Constituição do Estado não pode limitar, não, porque fere a autonomia do município. Fica estranho, né? Foi a letra B mesmo, não pode expor sobre nenhuma. Por conta disso, acredito que nenhuma das matérias mencionadas pode ser disposta pela Constituição Estadual, pois todas se referem, de certo modo, à autonomia dos municípios. Exatamente isso. Tem uma Porque ela estava se miscuindo aí na seara municipal, não pode fazer isso mesmo, não. A ideia da questão foi essa, né? Aqui agora a gente vai para a Câmara de Fortaleza, consultor legislativo, 2024. Em razão do crescimento econômico verificado no âmbito do município Alfa, do grande quantitativo de pessoas que a cada ano buscavam emprego no território municipal, em especial os residentes dos municípios limítrofes, houve uma grande satisfação entre os munícipes de Alfa. Afinal, o nível de desemprego entre esses últimos alcançou o maior percentual da década. Em outro extremo, o número de empregos formais oferecido pelas empresas com sede em Alfa alcançou o maior nível da década. Por tal razão, foi editada a Lei Municipal número 10, dispondo que os municípios teriam a faculdade de se cadastrar no Sistema Municipal de Emprego e as empresas locais somente poderiam contratar pessoas residentes em outros municípios, comprovando a inexistência de mão de obra local. Isso não pode, né? Isso lembra muito a China. A China faz algo parecido. E você só pode mudar de cidade ou de região se tiver uma indústria que dê emprego. Quer dizer, só vai se tiver empregado. Isso não existe. Em um regime democrático não existe. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Lei Municipal número X se coaduna com a exigência que as normas municipais atendam à satisfação dos bens e valores. B. Cria uma distinção indevida em relação às pessoas residentes no território de outros municípios que não Alfa. C. Mostra-se adequado aos objetivos de alcançar desenvolvimento econômico, princípio fundamental que direciona a atuação de todos os entes federativos. D. É reflexo da autonomia política do município, estando em harmonia com o princípio da simetria, considerados balizamentos estabelecidos pela Constituição da República. E. A facultatividade do cadastro do sistema municipal evidencia que a Lei Municipal X atua como fator de convergência entre referências privadas, sendo, portanto, constitucional. Eu acho que é B. Com a B. Eu fico com a B de bola também. Criou distinção, é errado isso, não pode. Nesse sentido aí, eu também ficaria com a B.
É a B. É a letra da Constituição. Até porque é livre a locomoção no território nacional, né? Se eu quiser amanhã, por gostar, vou prestar um concurso em, sei lá, no Ceará ou em Santa Catarina, gostei e quero ficar, nada me impede. Que o CF 88, artigo 19, é vedado à União, Estado ou DF, município, criar distinção entre brasileiro ou preferência entre si. Vamos para a última de hoje. Antônio, presidente da Câmara Municipal de Alfa, no meio da legislatura, iniciou o estudo com o objetivo de aumentar o subsídio recebido pelos vereadores da Casa Legislativa. Ao analisar o balizamento oferecido pela Constituição da República em relação à medida alvitrada, Antônio concluiu corretamente. Então, ele está no meio, e é sempre no final, né? É no último ano que você aumenta o salário ou mantém para a próxima legislatura. A fixação do novo valor recebe a influência de critérios demográficos. B, o valor é automaticamente atualizado com base nos subsídios dos deputados federais. Não. Não é automaticamente. Não. E está falando de vereador, né? O vereador deputados estaduais. Estaduais. 75% dos deputados estaduais, e é como limite máximo. C. O novo valor somente se tornar eficaz no exercício financeiro seguinte ao da sua fixação. D. Em razão da autonomia municipal, o novo valor não sofre balizamento pelo subsídio adotado em outros níveis federativos. E. A fixação do novo valor deve levar em conta que a remuneração total dos vereadores não pode ultrapassar 10% da receita do município alfa. Salvo engano, aqui é 5%. Salvo engano, aqui é 5%. Em razão da autonomia, o novo valor não sofre balizamento adotado em outros níveis federativo. Sofre, porque é deputado estadual. Eu estou entre a A e a C. Eu acho que seria letra C aí. Eu ficaria com a C, porque se eles fazem a lei esse ano, é para o próximo ano, né? É. Questão de ano fiscal, né? Critério demográfico, será? Acho que não. Acho que não tem isso na lei. Mas você também está errada, porque não é no exercício financeiro seguinte ou sua fixação. Ele faz numa legislatura para outra. E aqui está falando no meio da legislatura, ou seja... Ele não pode aumentar o próprio, anos. não, né? Não. Então só restou a A. Sobre a influência de critérios demográficos por causa dos municípios, até de tanto a tanto. A gente leu ontem lá. É isso aí, só pode ser. Letra A. Ô Marcelo, ali a legislatura também, se eu não me engano, os vereadores votam para a próxima legislatura. Os próximos vereadores têm 4 anos. Então essa letra C está errada mesmo. Mas é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Carlos, considerações finais, quer falar alguma coisa? Isso aí, galera. Até mais aí para todo mundo. Então, bom dia de estudo para todo mundo. Um abraço. Bom dia, gente. Até mais. Bom.